ministro Dias Toffoli antecipa julgamento de ação que paralisou investigações com dados de órgãos de controle. Reportagem de Afonso Marangoni. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar na quarta-feira o processo que trata do compartilhamento de dados de órgãos de controle sem prévia autorização judicial. Em julho deste ano, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, suspendeu todos os processos em que houve esse tipo de troca de informações. Na ocasião, ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, que era investigado pelo Ministério Público do Rio por movimentações financeiras atípicas. O filho do presidente Jair Bolsonaro é suspeito de ter se apropriado de parte dos salários dos servidores, prática conhecida como rachadinha, na época em que ele era deputado estadual. No fim de 2018, o então Conselho de Controle de Atividades Financeiras, atual Unidade de Inteligência Financeira, apontou transações atípicas envolvendo Flávio Bolsonaro e assessores parlamentares como Fabrício Queiroz. Ao acatar o pedido de Flávio, Toffoli defendeu ser temerária a atuação do MP em casos envolvendo o compartilhamento de dados pessoais e bancários sem a supervisão do Poder Judiciário. Forças-tarefas da Operação Lava Jato e da Greenfield reagiram e pediram que a decisão do presidente do Supremo fosse revista com urgência. Os procuradores alegam que a interpretação do ministro contraria recomendações internacionais de conferir maior amplitude à ação das unidades de inteligência financeira. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o procurador da República, Hélio Telho, falou sobre as consequências se a decisão de Toffoli for mantida. Se mantém essa decisão e se mantiver essa decisão, a consequência vai ser a anulação de todas as investigações que nos últimos 20 anos foram abertas e todas as condenações e pessoas que foram presas. Na última terça-feira, o presidente do grupo de trabalho sobre o suborno da OCDE, Dragon Kos, afirmou que a liminar de Toffoli é a principal preocupação da organização em relação ao combate à corrupção no Brasil. O Brasil almeja ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é chamada de Clube dos Países Ricos. E na última quinta-feira, o jornal Folha de São Paulo noticiou que Dias Toffoli determinou que o Banco Central enviasse ao Supremo cópia de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos 3 anos. De acordo com a publicação, o presidente do Supremo obteve acesso a dados sigilosos de cerca de 600 mil pessoas. Já falei antes aqui no jornal, esse julgamento é importantíssimo justamente porque ele pode ter o condão de frear toda e qualquer investigação feita a partir de dados de inteligência do COAF e da Receita Federal. A gente tinha um compartilhamento dessas informações com outros órgãos, como o Ministério Público, como uma praxe, porque o que os próprios tribunais superiores entendiam era que esse compartilhamento não significava quebra do sigilo fiscal ou quebra do sigilo bancário, apenas algo necessário e suficiente para municiar investigações. Se o Supremo mudar esse entendimento, a gente vai ter, sim, prejuízo a uma série de investigações que eram feitas a partir de reportes da Receita e do COAF para qualquer movimentação atípica que existisse, tanto de ordem tributária quanto de ordem financeira. Então, olhos postos no Supremo. Esse pedido da semana passada do presidente Dias Toffoli, ele justificou como querendo saber quem acessou os dados, portanto, querendo saber se houve abuso por parte de procuradores, mas acaba sendo uma exorbitância por parte dele próprio, solicitando dados aos quais ele não deve ter acesso, pessoas que não têm, por exemplo, o seu foro no Supremo e que tiveram os dados remetidos a ele por essa determinação. O fato é que essa queda de braço entre Ministério Público e Supremo está levando a que os dois lados acabem ultrapassando o que são as suas funções institucionais. Vamos ver como os outros ministros da Corte vão se comportar a esse respeito.